E boa noite, gente. Bom, antes de tudo, de qualquer coisa, eu gostaria de desejar que a gente permaneça nessa atmosfera, né, de paz, de serenidade, de calma, que a gente sempre experimenta quando a gente está assim reunido em torno da doutrina espírita, no espaço da casa espírita, em torno da doutrina espírita, que esses sentimentos nos acompanhem hoje e sempre, porque certamente a calma é um fator, um elemento, um traço muito fundamental para a gente compreender muita coisa, especialmente o tema das aflições, né, que a gente tem como meta, como objetivo, como centro da reflexão e da apresentação, né, humilde, pequena, ainda muito rasteira diante de tudo que ainda pode ser, mas de muito bom coração, de muito bom ânimo, acima de tudo, por estar numa casa que para nós que estudamos a doutrina espírita em Vitória da Conquista é uma referência muito importante. Vocês são uma referência muito importante para nós que estudamos a doutrina espírita. Então eu fico muito contente de estar aqui e de poder de alguma forma poder retribuir, de devolver muitas das coisas que eu escutei aqui quando comecei a estudar a doutrina espírita, quando as primeiras vezes ouvi falar sobre e aqui as primeiras vezes vim para ouvir pessoas falarem a respeito da doutrina espírita. E o quanto de conforto isso me trouxe em momentos de extrema aflição, de extremo desespero, de agonia que a gente experimenta naturalmente nessa vida, né? Ao mesmo tempo, eu gostaria de também desejar, né, que os nossos pensamentos possam se elevar e alcançar a nossa querida irmã Carol, que por tantas vezes se coloca à disposição para fazer vibrações musicais tão tocantes para nós e agora fazendo palestras, e que nesse momento está cuidando dos seus, cuidando de um primo, e que nossas melhores vibrações possam chegar a ela, né? É uma forma da gente também retribuir, desejando que ela possa ser acolhida nesse momento, né, tão necessário, que é o cuidado que nós temos que ter diante dos outros. Pode parecer que não, mas isso aqui já é o tema da causa da justiça das aflições, né? O livro dos Espíritos fala sobre isso, mas o Evangelho segundo o Espiritismo, especialmente, que é o livro que a gente tem como principal referência, traz isso fundamentalmente, né? Aqueles que estiverem próximos a nós, precisando de um auxílio, de uma força, o que nós temos a fazer de melhor é oferecer o que nós temos de melhor, a nossa companhia, fazer todos os esforços possíveis dentro das nossas condições. E dentro do espaço da família, talvez seja onde essas aflições elas se manifestam da forma mais profunda e é onde a gente tem mais recursos para poder auxiliar, porque aí não tem para onde correr. É um compromisso que assumimos, porque se ali fomos acolhidos naquele seio maravilhoso e fundamental, certamente haveremos de oferecer o cuidado como uma retribuição ou como uma iniciativa fundamental para que a gente possa fazer a manutenção natural da vida. Falar sobre aflição à luz da doutrina espírita é falar necessariamente sobre o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. É falar sobre esse capítulo que tem o título Bem-aventurados aflitos. Como nós espíritas sabemos, a doutrina espírita não traz nada de novidade em relação a isso no que diz respeito à invenção de um tema. Isso já está anunciado para nós desde lá de trás. Quando a gente vai no Evangelho de Mateus, vai no Evangelho de Lucas, no Evangelho de Marcos, isso já está indicado. Se a gente fica em Mateus, que talvez seja o mais conhecido entre nós, é o livro utilizado como primeira referência para que Allan Kardec possa pensar sobre esse assunto, o excerto que está extraído do Evangelho é o de Mateus, o primeiro deles. Depois vem o de Lucas e assim sucessivamente. E do Evangelho de Mateus, isso é retirado dentro de um contexto muito conhecido entre nós, que é o contexto do Sermão da Montanha. É onde Jesus fala sobre as bem-aventuranças, né? E aquela que está em consonância com o tema das aflições é aquela que é dedicada aos que choram. Choro, lágrimas, é um traço muito característico de quem tem aflição. Desse substantivo feminino, que é tão bonito do ponto de vista da língua portuguesa, né? Tem C cedilha, tem A acentuado com tio. É uma palavra muito bonita e certamente muito presente entre nós. Pode parecer um contrassenso a gente falar que há beleza na aflição, mas a calma que é necessária de todos nós para que a gente contemple a aflição certamente nos levará a esse entendimento de que a aflição é uma coisa muito mais bonita do que você possa imaginar no seu vão desespero. É por aí que a gente começa então. Eu particularmente, quando reli recentemente esse tema, esse capítulo 5, né, dedicado à bem-aventurança aos aflitos, eu me lembrei de um caso, de uma história, de uma notícia que certamente tocou a mim e tocou todos nós. Era 5 de novembro de 2015, quando pelo noticiário a gente recebeu a notícia de que a barragem de Fundão houvera rompido no município de Mariana, no estado de Minas Gerais. Em poucas horas nós já tínhamos a certeza de que estávamos diante de um dos maiores desastres ambientais da história do Brasil. Em poucas horas se confirmaria aquilo que já se desconfiava,
que a gente ia estar diante de um acontecimento em que os rejeitos de mineração, da exploração de minério de ferro naquele lugar, iria chegar até o Oceano Atlântico. E foi muito mais assustador do que nós poderíamos imaginar. Pelo caminho, essa avalanche de lama foi levando coisas e pessoas. Foi levando inúmeros bens de pessoas que ali viviam. As comunidades de Bento Rodrigues, de Mariana, foram atingidas de uma forma avassaladora, não ficando pedra sobre pedra em alguns desses lugares. Casas, bens, álbuns de família, fotografia de casamento, fotografia de primeira comunhão. A lama passou com tanta força que houve pouco tempo para que as pessoas pudessem recolher os seus pertences de natureza afetiva. O que nós vimos acontecer foi que a lama chegou no Oceano Atlântico e acabou com a vida de muitas espécies que ali viviam, tornando aquele lugar, em muitos desses ambientes pelos quais a lama passou, impróprio para a pesca como acontecia até então. Ouvindo assim, a gente tem um retrato bastante curioso e interessante do que vinha a ser a experiência da aflição na Terra. Mas em meio a essa avalanche de informações, da qual nós somos alvo, objetivo e objeto por vezes, muitas histórias se perdem. E 3 histórias me chamam muito a atenção dentro desse acontecimento. Nesse mesmo dia, 3 homens trabalhavam à base da barragem. Eduardo, Marcos e Edmilson. Edmilson Pessoa. Esses 3 trabalhavam numa região extremamente sensível da barragem. Trabalhavam no pé da barragem, recolhendo amostras da água que era tratada. E eles pegavam essas amostras em que eles faziam, naturalmente, um tratamento de natureza química, a fim de observar e de perceber como é que esse rejeito estava se comportando do ponto de vista químico, quais substâncias estavam, se estava tendo alteração ou não, qual era o teor de natureza química que essa água da barragem tinha. Marcos, um desses 3 trabalhadores, ele era o único que era de fora, o único que era de outra cidade, ele não era mineiro. Ele era o mais fissurado em trabalho de todos eles. O trabalho que eles faziam naquela tarde de quinta-feira tinha começado pela manhã. Eles não tinham conseguido concluir o trabalho pela manhã, de modo que eles tiveram que adiar o trabalho. E Marcos, que desejava concluir esse trabalho para retornar ao convívio de seus familiares, ele solicitou aos amigos que, em vez de deixar para o dia seguinte, na sexta-feira pela manhã, a continuidade do trabalho, que eles fizessem aquilo na quinta-feira à tarde mesmo, porque afinal de contas era um trabalho que já estava em andamento e a gente ganhava tempo, como todos nós costumamos fazer na vida, muito naturalmente. E assim o fizeram. Naquela quinta-feira à tarde estavam ali então recolhendo essas amostras, e durante a tarde, ao longo do trabalho, Eduardo sentiu a necessidade de fazer uma ligação por telefone. E como eles estavam no nível muito abaixo, no meio daquela região extremamente cercada de montanhas, Eduardo então entrou na picape da empresa e se dirigiu ao alto de um monte para poder pegar o sinal do telefone. 3 minutos depois que ele estava seguindo em direção ao ponto necessário para fazer essa ligação, ele ouviu um estrondo que foi o estrondo descrito por todas as pessoas que souberam do rompimento da barragem. Era um rompimento muito alto, um estrondo muito alto, que parecia o estouro de um pneu de um grande veículo, como muitos descreveram. Não sabia Eduardo que naquele momento o estrondo significava o rompimento da barragem na sua base. O que significava dizer que era uma das notícias mais trágicas que se podia receber naquele momento. 3 minutos depois então de seguir, de olhar para baixo, o que Eduardo viu foi tudo ser levado que nem uma pedrinha pela água da chuva em dia de tempestade. Tudo foi levado como se fosse uma sandália, descendo pela enxurrada. Inclusive o container no qual estavam seus 2 companheiros de trabalho, Edmilson e Marcos. O assunto dessa forma parece que ganha contornos bastante interessantes. Lendo o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, eu ficava tentando alcançar até onde a minha imaginação poderia me levar a uma experiência de aflição, porque as que eu experimentava talvez não fosse suficiente, nem um pouquinho, para chegar ao pé dessa que eles 3 vivenciaram. Me parece que, à luz da lei de conservação, cuidar da própria vida ou estar em risco à conservação de sua vida significa o ponto mais fundamental de vivência e de experimentação da aflição. O ponto em que mais ficamos aflitos e em que a nossa vida material mais está em risco. E naquele caso eles estavam diante de uma ameaça bastante séria. Era uma ameaça que os rondava como um fantasma. Só a possibilidade de imaginar o rompimento dessa barragem daria frio na barriga em qualquer um de nós. E no meio disso, então, o que nós ouvimos falar com relação aos desdobramentos é que Eduardo, aquele que sobrevivera ao acontecimento, tentou de forma desesperada salvar as pessoas que tinham ficado para trás.
e conseguiu ir até onde foi possível para salvar pelo menos mais um colega. Os outros dois, isso não foi possível. O corpo de Marcos só seria encontrado uma semana depois, a 91 quilômetros de distância da barragem, do ponto onde rompera. O corpo de Admilson Pessoa jamais foi encontrado. Essas três histórias colocadas assim, paralelamente, uma ao lado da outra, faz com que a gente pense no primeiro aspecto da bem-aventurança dedicada às aflições, aos aflitos, por sua vez, à luz da doutrina espírita, que diz respeito à justiça das aflições. E aí, nessa parte, Allan Kardec então se preocupa em pensar por que, em forma de pergunta, os nossos destinos eles são tão diferentes uns dos outros. Porque a alguns é dada a possibilidade de passar pela Terra e ficar alguns meses e retornar, porque outros se tornam senhores, pessoas senis que vivem entre nós espalhando a sua sabedoria, a sua paz, a sua experiência de vida. Por que outras pessoas passam pela vida de maneira muito assombrada, muito mais assombrada do que outras? Por que uns têm mais sucesso naquilo que escolhem fazer do que outros, que se esforçam até muitas vezes mais? Por quê? Que viemos circunstâncias tão diferentes uns dos outros, fisicamente, moralmente, de forma comportamental, para não complicar muito. Por que somos tão diferentes entre nós? Por que apesar de recebermos a mesma educação desde o berço, nós acabamos fazendo escolhas tão diferentes que nos remetem, nos levam a destinos tão diferentes entre eles? Por que escolhemos esses caminhos? Por quê? O que nos motiva nessas escolhas? O que faz com que a gente tenha encerramentos de ciclos de maneiras tão características como nesse caso? Por que a uns é possível receber intuitivamente a possibilidade de fazer uma ligação pelo celular a alguns metros de distância de onde vai acontecer uma tragédia que não ficará nada pelo caminho? É assim então com essas perguntas que Allan Kardec inicia essa bem-aventurança, a contemplação dessa bem-aventurança, nos levando necessariamente a pensar nos caminhos do entendimento a respeito das causas. E como se não bastasse a gente ter vivido em 2015 um acontecimento dessa natureza, quase 4 anos depois, eis que estamos nós novamente diante do noticiário, recebendo uma nova notícia. Dessa vez, na mina do Córrego do Feijão, a gente recebe a notícia de que a mina, mais uma vez, a mesma empresa, sofre um grande acidente. Uma nova barragem, dessa vez em Brumadinho, rompera. O estrago, do ponto de vista da natureza, ele não é tão grande quanto o de Mariana. Era uma barragem em Mariana que tinha 106 metros de altura, o equivalente a um prédio de 35 andares. Em Brumadinho, o acontecimento do ponto de vista ambiental ele era muito mais simples, porque a barragem tinha 1/4 do que tinha na barragem em Mariana. De outro lado, ao contrário disso, o que nós temos é um desastre que ceifa uma quantidade infinitamente maior de vidas materiais. Porque enquanto em Mariana poucas pessoas morreram, se comparadas com Brumadinho, ali, nesse segundo acontecimento, mais de 200 de vidas foram ceifadas. E diante disso, de mais uma avalanche de notícias, de mais informações, de muita especulação, porque o que há em casos como esse é muita imprevidência, muita irresponsabilidade, muita falta de apuração, pelo simples anseio de dar a notícia antes de todos. O que nós ouvimos então é mais uma história que passa despercebida muitas vezes pelo noticiário. É a história de Sebastião Gomes. Sebastião Gomes, com seus colegas, também trabalhava numa área extremamente sensível da mineradora. Trabalhava no pé da barragem. Diferente dos colegas de lá, de Mariana, eles trabalhavam no remanejamento de materiais à base da barragem. Eram os responsáveis por fazer aquele levantamento dos materiais, já que a tecnologia utilizada nessas barragens, ela diz respeito a isso, ao alteamento. O nível vai subindo, eles vão alteando a barragem. E quanto mais é possível altear, mais é possível jogar rejeito dentro, independentemente de se a gente está apurando ou não a possibilidade de essa barragem suportar. E o que acontece então, naquele dia 25 de janeiro de 2019, no alvorecer de um novo ano, é aquilo que acontecera em proporções menores em alguns aspectos, mas infinitamente avassaladora do ponto de vista da nossa existência. O que nós vemos acontecer ali mais uma vez é a avalanche de lama levar tudo que há pela frente. E dessa vez Sebastião Gomes não estava dentro de um carro,
ou não estava dentro de um container, como seus colegas estavam. Ele estava caminhando à base da barragem e viu com seus olhos aquele rompimento se dar aos seus olhos. Ele então correu para um lado, vinha lama. Corria para o outro lado, vinha lama. Corria para um terceiro lado, vinha mais lama. Nessas horas, todo o treinamento pelo qual eles tinham passado já não dava mais conta das projeções que se fazia, porque quando a coisa acontece de verdade, não há treinamento que suporte. Ele, sem saber para onde ia, ouviu um amigo falar: corre para o carro. E assim o fez. Entrou dentro do carro, junto com um companheiro. Um outro estava numa retroescavadeira próxima dali. E o que eles viram acontecer foi a lama levar tudo pela frente, inclusive as locomotivas dos trens que levavam minério de ferro explorado ali para várias partes do mundo, para fabricar certamente muitas das coisas que nós todos aqui utilizamos. E isso não está em questão. O que está em questão certamente é o desdobramento disso. Sebastião Gomes entra dentro desse carro, desesperadamente pede aos seus deuses, roga ao mais alto socorro. E também não faz o menor sentido nesse momento a gente questionar que Deus era esse. Mas a verdade é que dentro dessa aflição, ele consegue ver uma locomotiva sendo arrastada pela lama, e essa lama que levou a locomotiva fez com que essa locomotiva se chocasse contra o carro em que ele estava, e esse carro simplesmente ficar em suspensão enquanto a lama passava por baixo. Sebastião Gomes é um dos únicos sobreviventes dessa tragédia, um dos únicos que estava no percurso, que estava nessa linha pela qual passou essa avalanche de lama. No seu depoimento, a Polícia Civil de Minas Gerais, na Constituição, na composição do inquérito, que iria iniciar a investigação sobre o que acontecera, o que Sebastião pediu foi uma coisa bastante interessante. Ele pediu ao delegado que eles fizessem de tudo, junto com as autoridades e com todo mundo que fosse possível, que eles apurassem todas as informações e que eles entendessem e descobrissem uma coisa fundamental: qual tinha sido a causa desse acidente. A causa das aflições, sejam dos acidentes, seja das nossas doenças, seja dos nossos processos de desequilíbrio, seja lá de que forma for, ele certamente é um procedimento que todos nós adotamos na direção de tentar entender o porquê as coisas acontecem com a gente. À luz da doutrina espírita, tentando percorrer acontecimentos tão complexos como esse, que eu confesso para vocês, não dou conta nem de longe de abordar e de compreender tudo o que aconteceu em torno de um evento como esse. O que nós poderíamos entender é uma dupla composição das causas das aflições. Allan Kardec, então, no diálogo extremamente frutífero e produtivo com o mundo dos espíritos, ele irá chegar à conclusão de que as causas elas são de duas naturezas. As naturezas são de causa, as aflições têm causa nessa vida atual, presente. E 2, essas aflições, esses momentos que nos tiram do chão, que nos desequilibram, que nos levam às lágrimas, que nos levam à dor física, que nos levam a esse sofrimento, a essa falta de vontade de seguir a caminhada por vezes, elas também têm uma causa que diz respeito a vivências, a vidas anteriores. E aí então a gente começa então a percorrer essa bem-aventurança com elementos e com instrumental de natureza espírita, para a gente tentar entender que primeira coisa fundamental é que a gente se coloque diante das nossas dores, sejam elas de que natureza for, física ou não, com a seguinte questão: o que nessa vida pode ter acontecido para que eu chegasse a essa situação? Mesmo que sejamos espiritualistas, a gente não coloca como um primeiro motivo o fato de nós sermos espíritos, que estamos atravessando o tempo em inúmeras experiências de encarnados. Apesar de sermos espiritualistas, não devemos atribuir tudo aquilo que nos acontece, dirá a doutrina espírita, àquilo que eventualmente tenhamos vivido em outras encarnações, já que nós acreditamos na pluriexistência, na pluralidade das existências, nas inúmeras experiências pelas quais passamos. Não. A doutrina espírita dirá para nós: se você fizer um exercício calmo, sereno e tranquilo sobre tudo o que te acontece nessa encarnação, é muito possível que você comece a perceber e identificar determinadas coisinhas que dizem respeito às escolhas que você mesmo fez. Coisas das quais você é co-criador aqui mesmo, e você sabe onde isso aconteceu.
Você disse sim em determinado momento para que agora você estivesse diante de uma circunstância que te leva a experimentar isso que você está chamando de dor e que você não está suportando. Porque às vezes, quando tomamos determinada decisão, levados pela força das circunstâncias do momento, a gente não consegue projetar o nosso olhar para o futuro. Imaginar que os desdobramentos, eles podem ser imprevisíveis, à luz do que eu penso naquele momento. Sendo assim, a doutrina espírita vai fazer com que a gente pense, então, na justiça e na causa das aflições a partir de uma perspectiva muito interessante. Que a gente sempre projete a lógica da vida futura. E vida futura não diz respeito só apenas a isso. E depois que eu desencarnar, para onde irei? Será que passarei por um julgamento? Será que necessariamente passarei por um tribunal onde as coisas ficarão claras? Onde eu terei uma resposta de se eu fui certo ou se eu fui errado e agora eu vou para o céu ou para o inferno? Tese derrubada para nós, né, gente, que somos espíritas. O céu e o inferno são estados de espírito, não são lugares, não são espaços geográficos que ocuparemos e habitaríamos eternamente a depender de como nós caminhamos a Terra. Logo, não existem falsas promessas, não pode existir uma projeção em coisas que não existem. O céu e o inferno são vivenciados por nós diariamente. O estado de espírito, a nossa presença de espírito determina o seu experimento, coisas positivas ou coisas negativas. E temos a capacidade de vivenciar e de experimentar o inferno ou o céu em cada um de nós individualmente no nosso silêncio. Não precisa ninguém julgar. A doutrina espírita pensa assim, se nós considerarmos o céu e o inferno. E claro, que nesse sentido, então, ao colocar as causas atuais, o que a doutrina espírita está fazendo é não deixar para o futuro uma coisa que tem que ser resolvida agora. Porque, curiosamente, acontece uma coisa muito interessante. Aqueles que querem ir de encontro às nossas ideias espiritualistas, assumindo um ponto de vista materialista, dirão assim, mas isso é resignação demais. Significa, então, que eu vou sofrer de braço cruzado, chorando com um lenço, vestindo roupas escuras, porque estarei num eterno luto. E bom, a coisa é assim, Deus quer assim e ponto final. Se nos disserem dessa forma, a gente pode ter a certeza de que se trata de uma informação que não tem procedência de natureza doutrinária à luz da doutrina espírita. Porque para nós, resignação não é coisa que acontece dessa maneira. Resignação não implica em braços cruzados, muito pelo contrário. Resignação é tentar encontrar os melhores caminhos e meios para poder enfrentar aquilo ao que nós somos submetidos. Fica bom, né, pensar dessa forma. Sofro uma aflição, sofro com aflição, sofro com uma dor. Estou desesperado, estou aflito, estou paralisado. A primeira coisa que temos que perguntar é qual o caminho que eu devo percorrer para tentar entender de que forma isso começou, por que começou, por que está acontecendo. Tudo bem, se a gente encontra uma solução, explicação, um caminho para isso, é de se imaginar então qual é a minha estratégia do ponto de vista intelectual mesmo, porque aí não tem para onde correr. Temos que enfrentar a aflição como quem enfrenta o desbravar de um novo espaço, de um novo lugar, de uma luta, de um desafio, que nos são apresentados como questão a ser vencida. E nesse sentido, então, as causas atuais dizem respeito certamente a todos esses problemas aos quais nós temos estado submetidos enquanto coletividade humana. Esse tema ele é tratado de forma mais atualizada, né, por conta dos seus desdobramentos necessários em consonância com a ciência, por Joana de Ângeles na longa série psicológica, pela psicografia de Divaldo Franco, que todos nós conhecemos muito. Quando nós vamos lá em Vida, Desafios e Soluções, o que Joana de Ângeles faz é apresentar para nós inúmeros traços fundamentais desse momento em que nós estamos vivendo, pelo menos desde o final do século XX. E o que ela faz ali é apontar para coisas que a gente jura e julga serem advindas de outras encarnações, quando na verdade a maneira como nós estamos nos organizando aqui nessa encarnação está fazendo com que a gente sofra coisas que às vezes fogem ao nosso controle. Os temas contemporâneos que estão na pauta de Joana de Ângeles, então, diz respeito a isso, né, gente? Ao tempo atual, a essas vicissitudes, a todas essas questões que nos aparecem por conta da projeção do nosso olhar para expectativas que a gente cria e que a gente não vivencia. Estamos nos distanciando da nossa essência verdadeira. Em vez de vivenciar aquilo que efetivamente temos na nossa mão, estamos querendo experimentar coisas que ainda virão. Projetamos coisas. E a sociedade da rede social é uma sociedade muito interessante para pensar isso. A gente vê vidas que parecem que são incontornáveis, porque parece que é uma vida de revista. É claro. Se é uma vida como essa, que não tem sofrimento, não tem desespero, não tem falta de material, não tem nada, parece que as pessoas nem trabalham, tanta coisa que postam, me dá vontade de ter também, né? O grande problema me parece que é esse, é que a pessoa só está colocando um recorte positivo.
Porque se fosse colocar o recorte negativo, dava vontade de correr e deixar de seguir. É assim que funciona, né? A gente vai se deixando levar pelo fluxo das coisas que se impõem sobre nós, e daqui a pouco não somos mais nós que temos a rédea da nossa vida. São as coisas que dizem para que direção a gente caminha. E perde-se o controle das coisas. Joana de Ângeles chama a nossa atenção para isso. Nós estamos colocando na nossa pauta necessária coisas que na verdade são supérfluas. E estamos acrescentando às necessidades básicas e fundamentais coisas que poderiam perfeitamente ficar de fora, se a gente tivesse sã consciência, racionalidade, tranquilidade, serenidade e calma para pensar que não é o padrão de vida das outras pessoas que eu tenho que seguir, mas é o padrão de vida que eu tenho que criar para mim mesmo. O processo é de autoconhecimento e nos remete ao século III a.C. Se nós formos lá nos estoicos, na escola estoica, do estoicismo, seja lá como você queira chamar, Leon Denis dirá uma coisa muito interessante para nós ao revisar essa escola filosófica. Essa escola filosófica, que está antes da passagem de Jesus pela Terra, foi uma escola que se baseou numa coisa muito interessante. Era uma escola que se dedicava, se preocupava em entender por que as coisas nos acontecem. Por que as coisas acontecem com a gente da forma como acontecem. Quais são os caminhos para se obter uma vida plena? Os estoicos estavam preocupados com questões como essa. Era uma filosofia muito aplicada à nossa vivência efetiva, que fazia com que a gente se compreendesse, se perguntasse, lançasse questões e indagações sobre a vida, para que a gente pudesse colher frutos que tornassem a nossa jornada mais leve, mais frutífera e certamente mais integral, porque nós exploraríamos todas as nossas potencialidades. Leon Denis, ao falar sobre os estoicos, nos lembra de alguma coisa muito interessante, de que para os estoicos, especialmente para Epiteto, que era um dos representantes dessa escola estoica, ele diria uma coisa muito interessante. Na verdade, as coisas elas são o resultado daquilo que nós imaginamos que elas são, e não o que efetivamente elas são. Imagina quando a gente soma isso a uma sociedade extremamente simbólica, que se vale dos traços do luxo e da boa vida a partir de uma fotografia que está na nossa timeline, no nosso feed, como nós costumamos dizer nas redes sociais. Quantos símbolos do sucesso, quantos símbolos de uma vida irretocável. Quantos símbolos fazem com que a gente, na verdade, acredite que as coisas deveriam ser daquele jeito. E é uma grande farra para a nossa imaginação. Nós, que temos uma mente, como diria Joana de Ângeles, né, que se aproxima muito de um corcel rebelde, imagine, um cavalo rebelde que precisa ser domado. Ver esse tanto de símbolo espalhado diante de nós, imagina se a gente não vai ser fisgado por isso. Se era assim para os estoicos, imaginem para nós, mais de 2000 anos depois. Mas ainda ficando nos estoicos, para a gente não perder isso de vista, Epiteto dirá uma coisa muito interessante para nós, dizendo de forma bruta aquilo que Joana de Ângeles irá burilar séculos depois. Dirá para nós que nós devemos nos sentir como pessoas que estão num banquete que está sendo servido. E de forma educada, estando num banquete, dirá Epiteto, quando uma iguaria vier a ser servida por você, vá com calma, tem comida para te servir. Você será servido, não precisa se exceder não, coma de forma educada. Agora, se a iguaria passa ao largo, nas palavras dele, não fique projetando sua expectativa não e desejando aquilo, que pode ser que até chegar em você, nesse banquete do qual fazem parte muitas pessoas, pode ser que não tenha mais. E também não se desespere não. Se não tiver o que você está desejando comer e ingerir, fique tranquilo, viu? Daqui a pouco vai ser servido alguma coisa que vai te atender a necessidade básica. Afinal, de comer é uma coisa para atender necessidades imediatas. Necessidades fundamentais, necessidades básicas. Isso aqui são palavras de Joana de Ângeles mais uma vez, gente. Lá no capítulo 10 de Vida, Desafios e Soluções, ela fala exatamente sobre isso para nós. Nossa sociedade está se deixando perder muito nesse limite entre o que é necessário, básico, o que é imediato. Essas coisas que dizem respeito ao agasalho, que dizem respeito à alimentação, que dizem respeito ao descansar e ter um lugar para descansar. É nesse sentido que ela está falando. E em contraposição a isso, o que ela coloca para nós é o seguinte fator. O que está faltando é a gente equilibrar o cumprimento, o atendimento das necessidades básicas com aquilo que nós devemos chamar de meta-necessidades, que são necessidades que estão para além desse atendimento às necessidades básicas. São necessidades que têm uma composição ético-moral e estética. É uma composição que parece um palavrão, né? Mas é uma beleza de pensar quando a gente começa a dissecar isso.
São metanecessidades que dizem respeito às nossas posturas, aos nossos comportamentos, ao nosso proceder no mundo e na vida. E mais do que isso, diz respeito àquilo que nós consumimos nos intervalos entre uma refeição e outra, porque afinal de contas ninguém nasceu só para ficar comendo, ou ficar atendendo às necessidades básicas e fundamentais. Fazemos isso no intervalo para cuidar do corpo, no intervalo em que o corpo precisa, porque sem comida o corpo não segue. No entanto, o que nós precisamos fazer é tentar compreender o intervalo, e isso sim importa muito mais. Preencher esses intervalos com atividades, com ações, com iniciativas que nos preencham na sua profundidade maior, que é o alimento espiritual. O alimento espiritual está para além da dinâmica da religião, evidentemente. Imagine se nossa vida, se os nossos intervalos, eles são dedicados única e exclusivamente às tarefas religiosas, na verdade nós estamos nos tornando fanáticos, nós não somos religiosos. Porque ser religioso, à luz da doutrina espírita, é se preencher e se alimentar das outras coisas que constituem uma religião de verdade. E religião que é religião não fica em pé se ela não está sustentada na filosofia e na ciência. É por isso que nós então elaboramos tanto pensamento, refletimos tanto sobre as escolas filosóficas, entendemos que é necessário adotar uma filosofia de vida, perceber como uma filosofia de vida faz diferença na vida de alguém e, mais do que isso, perceber de que forma uma filosofia está sustentada nas comprovações da ciência. Parece que a conta fica boa pensar dessa forma, né? E me parece que esse era justamente o tema de Carol, sem que eu queira esgotá-lo aqui, porque é coisa demais para a gente pensar. Mas nesse sentido, gente, o que ela está dizendo para nós é que está faltando então a gente preencher e não ficar disperso demais, porque cabeça vazia é um grande laboratório para a imaginação, e a imaginação humana, sendo ela comparada por Joana de Ângeles com um cavalo muito rebelde que precisa ser domado, é um mega perigo. Está dando para entender, né, como é que Joana de Ângeles diz para nós. Quanto mais possibilidades e caminhos você mostra para um cavalo rebelde, mais difícil vai ser domar. É assim que está acontecendo, né? Estamos meditando pouco, nos dirá ela. Não à toa ela encerra esse livro nos dando um exercício de meditação, nos ensinando a meditar. Nós ocidentais constituímos um caminho de relação com o corpo muito diferente do caminho que foi composto e constituído pelos orientais, que reservam um momento de meditação sem peso na consciência, diferente de nós ocidentais. É assim, né? A gente para meia hora para refletir na vida, a gente começa a se sentir culpado. Meu Deus, eu devia estar fazendo tanta coisa produtiva. Não sei como é que isso está batendo para você. De vez em quando eu me pego diante de uma contradição como essa, imagine. Tirar um tempo para si, se perceber, entender para onde sua vida está indo, assumir as rédeas desse cavalo rebelde. E a gente se sente culpado por isso, porque você acha que você tinha que estar estudando, tinha que estar trabalhando, tinha que estar produzindo. Afinal de contas, na nossa sociedade é a sociedade da proatividade. É a palavra do momento, né? Ser proativo ou proativa. Se você não for, parece que você é um extraterrestre. Não, é o contrário. É o contrário. Joana de Ângeles dirá para nós que tem que ter cuidado demais com isso, porque senão vai haver uma inversão de valores e a gente não mais vai ter controle sobre aquilo que precisa ser controlado. E aí vai virar uma coisa que vai nos colocar no caminho inverso. Pareceu que eu fui embora, né? Que eu esqueci as aflições. Mas bora para pensar nas aflições para você ver como é que vai dar coisa boa. As aflições vai dar a mesma coisa, gente. A gente perdeu as aflições de vista porque a gente foi se esquecendo com a dor, com o sentimento, com aquilo que ela nos toca física e moralmente, e a gente se esqueceu da lógica da aflição dentro da constituição da própria manutenção do planeta. Bora falar de poesia agora, bora falar de Leon Denis. Problema do ser, do destino e da dor. Leon Denis lembra pra gente assim, olha, vocês estão se perdendo. Para pensar uma coisa aqui, a aflição, a dor, a dificuldade, o desafio, esses impedimentos, os obstáculos, seja lá como você queira chamar, é uma coisa que está presente em todos os reinos. Mas aí ele fala para a gente só sobre o reino vegetal e só sobre o reino animal. E aí nos lembra uma coisa muito interessante. Você está se esquecendo que uma semente, até romper a carapaça, ela precisa atravessar uma longa faixa de terra. E até que ela chegue a ser tocada pela luz do sol, ela se foi muito obstáculo. Tudo bem. Do ponto de vista material, nossos amigos da biologia vão dizer, bom, mas planta não tem sistema nervoso, não doeu fisicamente. Tá bom. Então vamos falar de uma coisa que é mais comum. Vamos nos lembrar então que todos os dias quando nós nos alimentamos, em regra, a dor está envolvida. A dor está envolvida. Leon Denis está lembrando para a gente de uma coisa muito interessante. Vocês estão, em alguma medida, entendendo e potencializando as aflições ao sabor das suas convenções. Porque quando é para um lado, tudo bem. Quando é para o lado, não está tudo bem.
E ele nos coloca numa contradição muito interessante, viu, gente? Muito interessante. Ele está nos lembrando que todos os dias uma vida é sacrificada para que o banquete seja servido à nossa mesa. Ele está nos lembrando que a vida de um animal é sacrificada e que há um envolvimento de dor nisso. Ele não está fazendo proselitismo não, viu? De qualquer natureza. O que ele está nos colocando, do ponto de vista filosófico, é diante de uma contradição. É fazendo com que a gente pense que a dor é uma coisa que está muito mais presente entre nós do que a gente possa imaginar. E que a gente às vezes se esquece porque a gente, do nosso ponto de vista egoísta, só percebe as aflições que tocam em mim, que não tocam no outro, que não tocam no mundo. E o que ele nos coloca aqui é uma questão muito interessante e curiosa. Ele nos chama a atenção para um processo, muito comum, desde muito tempo atrás, desde o século XIX, pelo menos, até onde a nossa vista alcança, em que a vida de animais é sacrificada para que a nossa vida possa acontecer assim nos centros urbanos. E lembra, por exemplo, do processo de vivissecção. Lembra disso, que animais são sacrificados vivos, abertos, manipulados internamente, interiormente, vivos, para que eles possam ser submetidos a testes para entender se aquilo que funciona nele vai funcionar na gente. É assim que acontece, não tem segredo nenhum, né? A vida é assim. Os cremes, os produtos de limpeza, tudo que nós utilizamos passa por esse processo. Mais uma vez eu quero enfatizar isso. Não se trata aqui de defender bandeiras, de levantar bandeiras, porque isso é uma conquista muito individual. Não é? Abrir mão, tomar essa decisão, se posicionar diante das formas alimentares, são decisões muito íntimas, fundamentais, que passam necessariamente pelo nosso autoconhecimento. Porque isso não implica numa decisão que precisa agradar o outro, não. Precisa, acima de tudo, convencer a si mesmo. Isso precisa te deixar bem antes de deixar o mundo bem. Então, nesse sentido, o que ele está fazendo para a gente é nos colocando diante de uma contradição muito curiosa, que faz com que a gente perceba que a aflição é uma coisa muito mais presente do que se possa imaginar. E aí começa a construir um terceiro capítulo em um problema do ser, do destino e da dor, que percorre de forma extremamente bela, bonita, poética, quase literária, revisando muitos conceitos que estão no Livro dos Espíritos, porque Leon Denis é um continuador fiel às perspectivas doutrinárias apresentadas na codificação organizada por Allan Kardec, mas ele faz isso de uma outra forma, tornando a leitura e a interpretação da codificação muito mais leve do ponto de vista da leitura, porque vira uma grande experiência estética, diferente daquilo que está apresentado em forma de pergunta e de resposta, como necessariamente teve que ser na organização, por exemplo, do Livro dos Espíritos por Allan Kardec. Mas o que ele faz ali então, gente, é nos convidar para pensar na beleza da aflição, nos fazendo pensar que grandes baluartes da humanidade tiveram a sua trajetória construída muito mais na forma como resistiram ao sofrimento do que necessariamente gozando de boa condição existencial. Se ficar dúvida, ele dá logo o nome para a gente, para não ficar dúvida. Lembra as histórias de Homero, lembra as histórias de Joana d'Arc, lembra as histórias de Sócrates e lembra a história do exemplo que para nós, como na mensagem que foi lida por Lorena fica muito claro, que é a mensagem de Jesus, a passagem de Jesus. Se a gente quiser ficar no mais conhecido de todos os exemplos, a gente vai certamente encarar um exemplo que nos leva a isso, né? A forma como Jesus encarou o sofrimento, a dor, fez de Jesus quem ele é, entre nós. Se a gente quiser parar para pensar dessa forma, não é? Quais são os homens e mulheres que mais recebem um reconhecimento das sociedades que virão depois de sua passagem? Basta a gente observar quais são as pessoas. A quem são levantados e erigidos os monumentos de homenagem. Se a gente ficar na nossa cidade, a gente vai ter essa certeza, né? O maior monumento erguido de homenagem a alguém na nossa cidade está no alto da Serra do Periperi. É um Cristo crucificado de braços abertos. Se a gente quiser ir para situações menores, a gente pode ir também. Os índios que estão ali na região da primeira igreja batista, erguido em homenagem aos índios que foram dizimados na ocupação desse espaço, que perderam a sua vida material. E por aí a gente poderia ir para inúmeras pessoas que passaram pela terra e ganharam o seu destaque de mérito muito mais por terem gozado de uma vida extremamente plena, tranquila, sem tempestade nenhuma, do que o contrário. Pessoas que souberam pensar soluções práticas diante de situações extremamente adversas. Pessoas que souberam encarar com muita inteligência, com muita racionalidade, com muita serenidade, com muita calma, ainda que às vezes de forma enérgica, as situações extremamente adversas.
Joana d'Arc morreu queimada na fogueira. Quando nós percorremos a história de Joana d'Arc, é a história de uma mulher que encarou exércitos de centenas de cavalheiros másculos fortes. E conseguiu vencer muitas batalhas em nome da defesa da França, da liberdade da França, de forma extremamente inteligente e terna, ainda que às vezes precisasse pegar na baioneta. Se a gente quiser ir mais atrás, 469 anos antes de Cristo, no exemplo de Sócrates, veja como é que foi. Um homem que resistiu, sustentado na sua verdade, porque ele acreditava que não era necessário vender a sua dignidade para estar a serviço do império. E levou isso às últimas consequências, a ponto de morrer, de desencarnar, de ser condenado à morte tomando cicuta. Então, dessa forma, fica muito interessante a gente pensar uma coisa que Emmanuel diz lá em Caminho, Verdade e Vida, que é um livro que traduz muito qual é a postura de Emmanuel. Alguém que comenta as passagens do Evangelho, tentando atualizar isso para nós, trocando em miúdos, como a gente costuma dizer, né? Como Emmanuel muitas vezes faz. E ele troca em miúdos muitas passagens, como o primeiro livro de Pedro, que nos fala muito sobre isso, que nós devemos nos felicitar, estarmos felizes por sermos contemporâneos, ou por dividirmos, ou por participarmos das aflições de Jesus. Às vezes, quando a gente diz assim, e quando a gente esmiuça isso ao pé da letra, a gente necessariamente vai cair num fanatismo, né? Porque aí a gente vai entender isso como sendo, bom, se Jesus veio aqui sofrer, é muito natural que eu vim aqui e só sofra. Não faça esforço nenhum para ser feliz. É o grande erro que a gente comete, né? Segundo Emmanuel. Porque o que a gente tem que fazer aí é se felicitar pela dignidade e pelo bom ânimo de Jesus. Não é pelo abaixar da cabeça e pelo cruzar dos braços, não. Sofrimento não é fim, não é condenação eterna, não. Sofrimento é pedra no caminho que a gente ou senta no caminho para descansar, colocar na cabeça, ou sentando para repousar e ganhar forças para seguir, ou então a gente chuta mesmo do caminho e tira. Porque tem uns que são menores que não precisam desse trabalho todo, não. Se ficar muito violento a gente chutar a pedra, então você pega e retira carinhosamente, com cuidado. Não tem problema não, pode tirar também, né? É o mais adequado e ideal até. Porque quando a gente retribui um ato enérgico, como muitas vezes as aflições vêm sobre nós, é muito natural que isso volte de alguma forma. É Joana de Ângeles de novo. Vamos ficar passeando aqui, porque aqui é fonte segura. É bom, né? É muito lúcido e faz isso com muita nitidez, sem querer impor verdade nenhuma. É nos provocando, é cutucando a gente com essas indagações. E aí o que ela dirá para a gente, então, diz respeito a isso. Diz respeito ao modo como nós, então, na verdade, com os nossos pensamentos, estamos muito mais nos conectando com a aflição do que tentando passar por cima das aflições. Estamos muito mais gerando a aflição do que necessariamente oferecendo o antídoto para isso. Para Joana de Ângeles, a conversa fica muito boa, gente, porque ela não perde a dimensão psicossomática, não é? Ela não perde essa ideia de que aquilo que pensamos, aquilo que alimentamos desse ponto de vista do pensamento, das ideias, se materializa. Vida, Desafios e Soluções, Amor Imbatível ao Moço, por exemplo, são 2 livros que nos trazem essa ideia. São 2 livros que se baseiam muito em constatações da ciência de dizer assim, olha só, o que vocês estão pensando, na verdade, está interferindo, me desculpem, muito mais no seu corpo do que você possa imaginar. Se você para pensar no comportamento das enzimas, que são proteínas responsáveis por acionar, por acelerar, por catalisar as reações químicas do seu corpo, é muito interessante perceber como cada vez mais a ciência se dá conta de mostrar para a gente que aquilo que pensamos tem interferido no funcionamento das nossas enzimas. E os médicos dirão para nós que se as enzimas não funcionam bem, pode segurar a tua onda, viu, criatura? A coisa não vai bem. Vai adoecer. O corpo não vai funcionar bem porque reações químicas são os procedimentos naturais, básicos e fundamentais para o funcionamento de qualquer corpo. Já passamos por isso, né, gente? Quando vamos ao médico reclamando de uma dor de estômago, de uma enxaqueca, de uma dor de cabeça que não cessa, costuma nos perguntar, né? Anda estressado, né, amigo? Está estressado, não está? O sistema imunológico não aguenta, não? Você está se impondo determinadas faixas de postura, de comportamento, que vão repercutir diretamente no seu corpo. É por outras vias que a ciência já está dizendo uma coisa, nós somos uma conexão entre corpo e espírito. Aquilo que nós pensamos certamente interfere, traz resultados, traz consequências, dialoga diretamente. Não sei na família de vocês como é que andam as coisas,
Na minha família, a quantidade de questõezinhas psicossomáticas são cada vez maiores. Fibromialgia virou um parente de todos nós, lá em casa. É uma dorzinha crônica espalhada pelo corpo que tem origem psicossomática, que tem um desdobramento psicossomático, que tem uma composição, para a gente ser bem fiel ao que é, psicossomática. Pensamos, nos aceleramos, nos agitamos, ficamos aflitos e aflitas, e olha só o nosso corpo respondendo e dizendo para a gente, olha só, é aqui, está repercutindo aqui, está reverberando aqui, essa maré está chegando aqui, essa onda está tocando aqui, está tocando. A Joana de Ângeles tem muita razão. O que ela diz está ali no final do século XX, especialmente nessa série psicológica. Mas atravessa, entrando no século XXI, e a ciência dá cada vez mais conta de mostrar que sim, gente, que as aflições elas estão dentro de um contexto que é muito mais relacionado à nossa participação do que a gente possa imaginar. E olha só, se está ficando difícil a gente colocar esse tanto de ingrediente nessa encarnação atual, imagina agora se a gente ampliar para as outras encarnações. Porque não podemos esquecer. Para Joana de Ângeles, uma palavra de ordem é atavismo, herança. Herança que todos nós carregamos. Carregamos, né? Afinidade com determinadas escolas filosóficas. Afinidade com determinadas religiões, afinidade com determinado tipo de esporte, afinidade com determinado tipo de atividade física, afinidades várias, que dizem respeito à nossa postura diante do mundo. Afinidades inúmeras que não têm outra explicação senão por um caminho de construção fundamental a partir dessa elaboração que nós viemos fazendo ao longo do tempo. Dizer que nós somos dotados de traços atávicos significa dizer que sim, gente, que as nossas aflições, elas também têm uma constituição necessariamente a considerar aquilo que nós temos vivenciado ao longo do tempo. Para Joana de Ângeles, atavismo é uma palavra necessária porque nada explicaria, por exemplo, determinados traços que se manifestam a partir das nossas especificidades psíquicas. Essas diferenças entre nós, em relação ao comportamento mesmo e as nossas reações em relação à coisa do mundo. Vamos ficar num caso aqui, que é bem comum entre nós, para a gente voltar para a conversa do início. Já parou para pensar o tanto de fobia que existe entre nós? Fobias. Medo de escuro, medo de ficar em lugar fechado. Claustrofobias absurdamente intensas. Fobias a animais que você nem imagina que existam. Fobias. Fobias de situações. Medo, ojeriza, completa objeção. Se nós percorremos o vocabulário inteiro, a gente vai encontrar a verificação disso. E é muito interessante a gente perceber isso, né? Eu cá no meu exercício, que eu ainda não tenho essa possibilidade de entender por que aconteceu a coisa com os nossos irmãos e irmãs em Brumadinho e Mariana. Não tenho, eu não faço ideia. E ainda não há uma fonte segura que nos explique por que de fato isso aconteceu. Mas se nós projetamos à luz da filosofia espírita o nosso olhar lá para a vida futura, o que nós vamos encontrar é uma situação muito interessante. Você já parou para pensar? Você está dormindo na sua casa, você ouve um estrondo, você sai correndo da sua casa porque sua casa está tremendo inteiramente, como se fosse um tremor de terra. Minutos depois você vê a sua casa ser levada por uma avalanche de lama. E se você não conseguiu escapar, você mesmo ficou submerso nessa lama. Você já parou para pensar? Porque eu, na minha infância, uma vez eu fiz uma coisa muito interessante, porque imprudente. Eu, na minha infância, no clube com minha irmã, com minhas primas, eu olhei para uma piscina e falei, eu vou pular de cabeça. Eu pulei de cabeça. Primeira e única vez, nunca mais pulei de cabeça. Porque a piscina era rasa e eu bati a cabeça. Você já parou para pensar? É uma coisa tão simples que ficou marcada em mim que eu sou incapaz de me jogar de cabeça numa piscina. Se você me disser que tem 50 metros de profundidade, eu falo, não, deve ter alguma coisa no meio do caminho aí. Eu não vou. Agora você imagine, para um ser que está atravessando o tempo, que somos nós, que estamos carregando heranças de outras encarnações, que estamos projetando isso para o futuro, imagine, em algum momento nós passarmos por uma circunstância como essa. Seu corpo não ser encontrado. Nunca. Depois de tomar esse choque que é o desencarne, como André Luiz diz para nós, você não conseguiu recobrar sua consciência imediatamente, não conseguiu entender que você está debaixo da lama. Imagine, quando você recobra isso e quando você novamente tiver
uma morada física e corporal, como nós temos tido até agora. A doutrina espírita percorre esse caminho aí, de tentar entender que, na verdade, essas causas anteriores são causas que estão para além das causas atuais. São coisas que não têm explicação nessa vida agora. São traumas, são medos, são posturas, são comportamentos que a gente não consegue entender. Meu Deus, numa mesma família, como é que tem uma pessoa tão corajosa que encara com tanta força determinados acontecimentos e como tem na mesma família uma outra pessoa que tem tamanho medo e receio de encarar uma coisa que é tão parecida e é tão possível porque o irmão está mostrando que é possível. E lá vamos nós, pensando nesse emaranhado, gente, do ponto de vista estratégico, para que nós estejamos ao lado de pessoas que nos estimulem a fazer coisas diante das quais eu costumo titubear. É bom, né, pensar assim? As pessoas que nos estimulam, e isso aqui faz parte do que Joana Diante está chamando de busca pelas metanecessidades. A busca é ético-moral existencial, porque acima de tudo a gente tem que se conectar com quem faz bem a gente. Porque é isso que fortalece, que nos fortalece para que quando a gente encare a situação que é adversa, porque aí você está fortalecido. Você não fica mergulhado na aflição diretamente, integralmente, universalmente, a todo instante, a todo tempo. Você respira, porque tirar um tempo para si mesmo é fundamental, para entender o caminho no qual você está situado do ponto de vista das aflições. É assim que a gente pensa então, né? À luz da doutrina espírita, as justiças e as causas das aflições. Muito naturalmente, diante disso, a gente vai lançar uma pergunta. Bom, mas se você está falando que muitas coisas que não se explicam agora dizem respeito ao passado, a um momento que eu vivi, por que eu não me lembro? O esquecimento do passado é outro tema fundamental para nós, né? Está lá no Livro dos Espíritos, esquecimento do passado, e também aparece no Evangelho segundo o Espiritismo. Olha só, se você se lembrar de tudo que você vivenciou agora, você não vai suportar. 2. Se você se lembrar de tudo que você já vivenciou, você vai virar uma enciclopédia que vai ser incapaz de articular as coisas entre si. Olha que interessante. Aqui nós vamos nos remeter a uma referenciazinha de fora, mas que dialoga com isso, tá? Jorge Luiz Borges escreve um conto chamado Funes, El Memorioso. É a história de um rapaz que se lembra de tudo. É igual a biblioteca. Você pergunta uma coisa para ele e ele se lembra de tudo, de todas as coisas. Um verbete, ele se lembra e descreve para você o que é um verbete. De uma pessoa, de um acontecimento, ele se lembra de tudo. De tudo. Ele conseguiu guardar as informações de uma biblioteca inteira. É uma projeção hipotética fictícia. Mas a doutrina espírita revisaria um tema como esse da seguinte maneira. Se você se lembrasse de tudo, da segunda coisa a gente vai dizer o seguinte. Você iria ser uma enciclopédia que não articularia as coisas entre si. Não haveria dificuldade, não haveria exercício. Não haveria terreno propício para que você percorresse entre as coisas e juntasse os pontos. Porque o barato da vida encarnada é esse. É você tentar compreender e entender muito mais a partir dos traços dos quais você é dotado do que necessariamente por saber daquilo que você fora. Não adianta. Por mais que a gente passe uma vida inteira tentando refazer, fazendo inúmeras digressões para tentar entender o que eu fora na vida anterior, em vidas passadas, em inúmeras encarnações anteriores, você fica fixo lá e se esquece de viver agora. Conversa com alguém que já tenha feito isso para você ver. E aqui a gente não está desconsiderando, desmerecendo digressão enquanto tratamento de natureza psíquica, não. Enquanto ferramenta psicoterapêutica. Porque tem gente que faz isso com muita responsabilidade, com muito cuidado. Faz com muita dedicação, baseada em estudos científicos para fazer isso. Mas uma coisa que é importante é que a gente não fique conectado então com essa ideia. Porque se lançar no passado seria enfrentar uma condição bárbara na qual nós vivenciamos, vivemos, experimentamos, que seria insuportável compreender agora. E basta para isso se a gente fizer um exercício aqui agora mesmo. Lembre-se aí, silenciosamente, do episódio que foi o mais doloroso de sua vida. O mais doloroso. E para pensar nele e percebê-lo. E perceber o quanto ele interfere na sua postura, no seu comportamento, no seu ânimo. Para pensar nisso. O esquecimento, à luz da doutrina espírita, então, é uma coisa muito fundamental para que a gente possa fazer a manutenção da nossa vida. De vez em quando a gente toca o passado, especialmente, inclusive, nas aflições, quando a gente dorme.
O sonho é uma forma que a gente tem de acessar uma parcela disso que nós integralmente somos. A doutrina espírita pensa assim. Mas dar conta dessa totalidade seria muito assustador. A gente experimenta isso quando nós sonhamos com uma determinada coisa que é desagradável para a nossa condição, né? Um pesadelo, como nós costumamos dizer. Aí fica difícil. A gente volta esbagaçado, destruído. Minha mulher me diz uma coisa muito interessante quando ela volta de um sonho desse. Menina, eu voltei destruída. Voltei quebrada. Parece que eu trabalhei a noite inteira. É assim, né, que a gente sente. Imagine agora se você sonhasse com todas essas coisas. No momento em que você foi bárbaro ou bárbara. Você foi selvagem. Que você foi um ser que lidou com tudo na lei de talião. O pau quebrava. Não tinha diálogo. Só tinha reação. Só tinha agressividade e violência. Parou para pensar, né? O doutrina espírita então pensa que seria impossível a gente lidar com isso. Porque lidar com os seus traços de memória, lidar com as suas lembranças, necessariamente te remete a uma desorganização da sua condição existencial. A gente não dá conta, né? Não dá conta. E Joana de Anjos dirá para nós, então, que é muito natural, então, que a doença se complemente com uma coisa que nós temos levado muito em consideração nos nossos estudos de natureza espírita, que diz respeito às obsessões, porque isso não vai ficar de fora. As aflições que também vêm dessa fonte, que dizem respeito a um desdobramento aflitivo, sim, por que não? Porque aqueles que nos acompanham, dirão os espíritos respondendo Kardec, eles são seres com quem nós convivemos em algum momento, com quem dividimos a nossa jornada, a nossa rotina, dividimos o nosso tempo. E é muito natural que a aflição que nós tenhamos causado, ela seja, pelo menos, objeto das reflexões de quem agora está do outro lado, com a possibilidade de, pelo menos, pensar se eu devo ou não cobrar por determinada coisa. É assim que a gente pensa, então, gente. À luz da doutrina espírita, a justiça e a causa das aflições, ela está mergulhada numa complexidade que está para além de uma simples objeção de nossa parte. Porque com quanto mais aflição eu respondo uma aflição, mais eu me lanço nesse exercício e nesse mundo, e dele não consigo sair. Em Amor Imbatível Amor, Joana de Anjos dirá uma coisa muito bonita para nós, que a alegria de viver tem a capacidade de acionar o funcionamento de nosso organismo no que ele há de mais positivo e forte. Porque ele consegue acionar os nossos neurônios na produção dessas substâncias, desses elementos. E a abundância enzimática, ela se fará perceber em nosso corpo pela nossa resistência às pequenas gripes e resfriadinhos do dia a dia. Organismos fortes necessariamente têm representado isso, né? Equilíbrio do ponto de vista das aflições, equilíbrio diante dos reveses, equilíbrio diante das coisas que são apresentadas a nós. Mas junto com Leon Denis a gente jamais vai desconsiderar que são coisas que servem para que a gente seja burilado. E uma metáfora muito bonita que ele utiliza é a metáfora do escultor. As aflições, elas são como o cinzel que o escultor usa. Nós somos uma estátua em estado bruto, uma escultura, um pedaço de pedra, num bloco de pedra. As aflições, Leon Denis diz para nós, servem para a gente ir quebrando, dando forma para isso. Porque quanto mais nós resistimos, mais há conflito, mais há embate, há mesmo, há desgaste. Há desgaste de natureza física, há desgaste de natureza moral, sentimental. Mas que a gente não se esqueça disso, como ele dirá, a dor e o prazer, eles ocupam dois extremos, os dois extremos da sensação. E que a gente não tenha dúvida de que se a gente entende a aflição como um grande desafio para que eu desperte determinadas potencialidades que adormecem em mim, eu certamente experimentarei a dor na sua perspectiva prazerosa. E não significa dizer que terei prazer em sofrer, significa ter prazer em resistir à dor. Em pensar mecanismos e estratégias para tornar aquele aprendizado, aquilo um aprendizado, de tornar um revés numa grande escola, numa grande lição. E quantos de nós passamos por isso, né? Vivemos 1, 2, 3, 4, 5 vezes a mesma situação. Quando nós mudamos a chave, como costumamos dizer,
eis nós, experimentando determinadas coisas maravilhosas. Aquilo que me doeu outrora, agora me parece agradável, porque eu consegui compreender que determinada potencialidade ela foi acionada em mim. Leon Denis pensa dessa forma: sem a dor, sem o sofrimento, sem os obstáculos, a gente fica de braços cruzados, seguindo o fluxo, não aprende nada. Vai e volta numa viagem sem compreender como determinada coisa acontece. Quando acontece, a gente fica nervoso e chateado, não sabendo nós o quanto nós aprendemos. Quanto nós aprendemos? Fenelon dirá para nós nas instruções dos Espíritos, nesse capítulo, que nós não devamos projetar necessidades quiméricas. Isso se complementa com Bernardino, que mais à frente diz outra coisa para nós. As aflições, elas são como juros de uma dívida. São todas ideias que estão em diálogo. Nós nem devemos projetar na dor uma coisa que não me pertence, porque eu estou imaginando. E se eu experimento e encaro a dor, a aflição como uma dívida que deve ser quitada, eu encontro um objetivo para lidar com ela. Vou encerrar com uma pequena historinha. Na infância, minha irmã, minha prima e eu sempre íamos à casa de minha avó materna. Uma mulher muito simples, que nos fazia um agrado muito interessante sempre que nós chegávamos no sábado pela manhã. Ela nos dava a caderneta que nós utilizávamos para ir na venda de seu Zé Gordo na esquina e comprar coisas que são necessidades básicas para uma criança: bala de maçã verde, caramelo, pipoca doce, tubaína, tudo que a criança não deveria consumir, uma bomba de açúcar, uma bomba de sódio, tudo, mas que alegrava o coração. Quando a gente comprava, seu Zé anotava o valor na caderneta e nós voltávamos para casa felizes da vida, com a mão cheia de doce. Entregávamos a caderneta para minha avó. Invariavelmente, quando nós chegávamos no sábado seguinte, aquela folhinha onde seu Zé tinha anotado o preço das balas, dos caramelos e das pipocas tinha sido riscada e estava grampeada. Esse era um sinônimo de que a dívida tinha sido quitada. Parece que na vida a postura que a gente tem que retomar é a postura simples que está nas nossas avós, que está nos estoicos, que está em Sócrates, que está em Jesus, que está em inúmeros exemplos que passaram pela vida. Não precisa a gente ir muito longe, não. Não precisa ser letrado para fazer isso, não precisa ter alta cultura para perceber isso. Não precisa de nada disso. Porque os exemplos simples, eles nos ensinam sem que alguém precise nos dar uma lição e nos bater, pedindo a mão em palmatória. Os exemplos simples fazem com que a gente perceba o quanto isso faz sentido. Nós que somos a sociedade do cartão de crédito, podemos dizer isso com muita propriedade, né? Recebemos um grande cuidado do nosso banco. A nossa dívida de R$5.000 agora que não foi paga, pode ser paga em 24 vezes, olha que beleza. E no final, em vez de pagar 5.000, você paga 12. Olha que beleza, que presentão. E como se não bastasse você quitar a sua dívida, você leva adiante e gasta mais 5.000, porque seu cartão de crédito é um cartão VIP Gold. Aí você adquire mais coisas. Não quitou uma, você vai lá e quita outra, você adquire outra. Tem sido assim, né, gente? Para onde a gente olhar, tem sido assim. Como se não bastasse ter 5 inimigos adquiridos por conta do meu desentendimento político, porque afinal de contas são pessoas que não votaram na minha pessoa que eu votei. Eu vou na outra esquina, porque naquela eu já fui, e consigo mais 5. E desses 5 multiplica mais 5, e numa progressão geométrica avassaladora, a gente não quita, a gente só adquire. A doutrina espírita facilita muito a vida para nós, viu? Que a gente então siga com muita força, com muita paz, com muita firmeza, com muito bom ânimo. As reflexões são coisas que fazem parte da nossa jornada, do nosso cotidiano, da nossa jornada. Elas foram sim adquiridas com a nossa participação. Às vezes vem porque a gente pediu para vir. Às vezes acontece porque a gente pediu, a gente foi camarada. E a forma tranquila como nós lidamos com certas adversidades mostra que cada um de nós pediu um pouquinho. O prazer no trabalho, o prazer de ser professor. Sofre, reclama, mas tem muita alegria de levantar no dia seguinte para trabalhar. É assim também com todas as outras coisas na nossa vida. Eu desejo a vocês muita paz, muita força, muito amor no coração. E quem sabe a gente possa se encontrar numa outra oportunidade para a gente poder ir um pouquinho mais além do que a gente foi hoje. Humildemente agradeço muito a vocês pela oportunidade de estar aqui, de poder retornar aqui para dizer obrigado a vocês por tudo que o Antônio Cruz sempre fez na minha formação, elucidando tanta coisa importante para que eu tomasse tantas decisões.
E que até lá a gente tenha muita força, muita paz, muita força, gente. Boa noite. Muito obrigado.